Olá a todos que estão acompanhando as nossas histórias bíblicas aqui no nosso canal de Educação Cristã Reformada. Então, eu até peço que vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e que podem fazer bom uso desse material como um guia, né? A pretensão é que, por meio do material, vocês podem ouvir, podem compartilhar com outras pessoas e as crianças que vão ouvir, elas podem ter um apoio, né? Que os pais, normalmente, eles também até explicam mais detalhes do que aqueles que a gente coloca aqui na nossa história. Hoje nós vamos para mais uma história bíblica no Antigo Testamento e vamos falar sobre o Senhor aparece a Abraão. E você encontra essa história em Gênesis capítulo 18, nos versículos de 1 a 15. Na história anterior, nós aprendemos que Deus realizou uma mudança muito especial na vida de Abraão. Ele mudou os nomes de Abrão e Sarai, que passaram a se chamar de Abraão e Sara. Deus prometeu a eles que eles teriam um filho que seria chamado de Isaque e que a descendência deles seria grande e numerosa sobre a terra e que reis surgiriam a partir dessa descendência. Deus também marcou aquele momento ordenando a prática da circuncisão, que foi um sinal que mostrava que o povo de Deus era um povo exclusivo do Senhor. Abraão obedeceu a tudo que o Senhor havia ordenado. Ele não perguntou a Deus o porquê daquele sinal e nem para que aquela pequena cirurgia. Ele simplesmente obedeceu. E naquele mesmo dia, todos os homens da sua casa, incluindo o próprio Abraão, dando o exemplo, mas também todos os escravos nascidos ou comprados e até o pequeno Ismael, que tinha 13 anos naquela ocasião, ele foi circuncidado, né? Nós também fomos ensinados que o sinal da circuncisão era um sinal transitório, um sinal passageiro que não é mais necessário nos dias de hoje, porque o Senhor Jesus, com o seu sacrifício na cruz, ele aboliu, ele acabou com todo tipo de derramamento de sangue. Agora, o batismo é praticado no meio de nossas igrejas e assim as nossas crianças são batizadas como um sinal de que elas pertencem ao povo de Deus. Bom, pouco tempo depois desse encontro especial, o Senhor apareceu novamente a Abraão. E essa aparição foi mais uma demonstração da misericórdia de Deus na vida de Abraão, logo depois que ele tinha mostrado a sua obediência e também renovado a sua esperança acerca do nascimento de um filho prometido, né, do seu descendente. Abraão então estava sentado à porta de sua tenda na hora mais quente do dia. E olhando mais adiante, ele percebeu 3 homens. De alguma forma, Abraão percebeu que aqueles visitantes, eles não eram homens comuns. E ao vê-los, ele correu ao encontro deles. Ele percebeu que um daqueles homens tinha um aspecto diferente dos demais. E então ele se dirigiu a ele e disse: Senhor meu, se acho favor em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lava os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes a vosso servo. Depois seguireis adiante. E os homens aceitaram a proposta de Abraão e ficaram ali. Até aquele momento é bem provável que Abraão não sabia que se tratava do anjo do Senhor. Apesar do jeito bem especial que ele se curvou quando encontrou esses homens, ele se prostrou em terra diante daqueles homens, apesar dessa forma especial de cumprimentar, nós aprendemos no decorrer da Bíblia que ser gentil, respeitoso e hospitaleiro com os visitantes era uma questão de amor ao próximo e que era encorajada e que é encorajada por meio das Escrituras, né? Por exemplo, Hebreus 13, versículo 2, 1 Pedro 4, versículos 9
e 10. E também a prática de se prostrar diante de uma pessoa era uma prática normal para as nações orientais. Abraão, então, estava sendo movido por um verdadeiro amor e cuidado por aqueles homens, percebendo que eles precisariam repor suas energias antes de seguirem adiante e assim entendendo que foi na providência de Deus que aqueles homens chegaram até ali e assim houve essa oportunidade de Abraão servi-los e, no caso, ajudá-los. Abraão, então, foi apressadamente para a tenda e pediu que Sara assasse pães. E enquanto isso, ele foi para o seu rebanho e escolheu um novilho e pediu para um dos seus criados preparar esse novilho. Depois ele serviu o novilho com coalhada e com leite, e eles comeram. Depois disso, os homens perguntaram a Abraão: "Onde está Sara, tua mulher?" E Abraão respondeu: "Ela está ali, na tenda." Um dos homens então disse a Abraão: "Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho." Vocês lembram que Abraão e Sara eram bastante avançados em idade, não é? Abraão tinha aproximadamente 99 anos e Sara tinha 90 anos. Então aconteceu que, enquanto aquele homem estava falando com Abraão, Sara estava atrás dele, na porta da tenda, e ela ouviu tudo o que ele falava. E aí, reconhecendo a sua velhice, ela riu e falou consigo mesma, dizendo: "Será verdade que darei à luz a um filho sendo velha?" Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, ele ouviu o riso de Sara. E então ele perguntou a Abraão: "Por que ela riu? Por que Sara, tua mulher, riu? Por acaso existe algo difícil demais que o Senhor não possa realizar?" E ele continuou falando com Abraão e disse: "Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho." E Sara, ouvindo tudo isso, ficou temerosa. Então ela mentiu e disse: "Não, eu não ri." Naquele momento, aquele homem de Deus, ele poderia puni-la, mas ele foi misericordioso com ela e apenas reafirmou que ela havia rido sim. Percebam que esse riso de Sara é diferente do riso de Abraão, quando nós vimos na história anterior, né? Naquela ocasião, Abraão ficou espantado e maravilhado com as promessas de Deus e, estando confuso, ele fez perguntas a si mesmo sobre como isso ocorreria. Mas ele creu e não duvidou do poder de Deus. Romanos 4, versículo 19, fala sobre isso. E naquela passagem, o Senhor não repreendeu Abraão por ter rido. Mas aqui, o riso de Sara é um riso de incredulidade, considerando apenas a lógica humana e não o poder de Deus para realizar um milagre. E foi exatamente por isso que ela foi chamada a atenção, né? Mas apesar da vergonha com a repreensão daquele homem, ela não ficou dura e não ficou argumentando e dando justificativas. E isso mostra que ela confia em Deus e que aguardará o cumprimento das promessas do Senhor. Na nossa próxima história, nós vamos continuar falando ainda sobre esses visitantes especiais, pois além de visitarem Abraão e Sara, eles também tinham uma outra missão. Que Deus, então, nos abençoe. Agora, algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. Pergunta 1. O que Abraão fez quando viu aqueles homens? Pergunta 2. O que um dos homens falou para Abraão?
Pergunta 3. Qual foi a reação de Sara quando ela ouviu aquela profecia? Então, agora aquela lista dos materiais que nós utilizamos na preparação das nossas histórias. Que Deus então nos abençoe e nos vemos na nossa próxima história.